Bom, eu dei uma ajustada aqui na figura, eu deixei ela ampliada o máximo possível, porque isso facilita na hora de selecionar os pontos. E também ocultei os pontos que eu não ia precisar e estão perto de outro aqui, ó, porque isso também atrapalha na hora de selecionar o ponto aqui, tá? Então vamos começar, né? Vamos selecionar a ferramenta polígono e contornar toda essa figura, formando um único polígono aqui, né? Pronto, finalmente conseguimos o lagarto, né? Agora a gente pode configurar ele na cor que a gente quiser, né? Bom, só vou... É o Poly 5, esse lagarto. E aí eu vou ocultar o rótulo desses segmentos aí, né? Para deixar a figura mais limpa, né? Pronto, então a gente tem aí a figura padrão que vai formar, agora que a gente vai utilizar para fazer o ladrilhamento do plano. Bom, pessoal, para fazer o ladrilhamento, a gente na verdade só precisa de um padrão com 3 figuras, no caso lá o lagarto, né? E aí a gente consegue, a partir desse conjunto de 3 figuras básicas, né? A gente consegue fazer por translação o ladrilhamento, tá? Então aqui está o processo que eu expliquei para vocês, só que formando o lagarto, né? Aí formando a figura, a gente pode obter esse outro padrão aqui, só com 3 figuras bases, né? E a partir daqui a gente translada e obtém o ladrilhamento do plano, tá? Bom, eu não vou utilizar esse método porque eu quero trabalhar com um conjunto maior de figuras. Eu quero utilizar um padrão um pouquinho maior, tá? Bom, eu vou utilizar 6 lagartos desse como o conjunto de figura padrão para ladrilhar o plano, tá? Vocês vão entender por que 6, né? Mas eu vou começar a montar então obter, né, esses 6 lagartos, tá? Então primeiro eu vou obter fazendo uma rotação. É importante, né, pessoal, que a gente tem esses pontos aqui, ó, que são os vértices do hexágono. São um dos primeiros pontos que a gente marcou no plano, tá? Então a gente vai lá na ordem lá e põe em exibir esses pontos aqui. A gente vai utilizar eles para fazer essa rotação.
Então, a primeira, por exemplo, né, vai ser uma rotação, então vou utilizar o comando girar. O objeto é o poly 5, né, esse lagarto aí. Aí o ângulo a gente pode testar, tá, pessoal, para ver o que acontece. Eu vou colocar 120 graus aqui. E o ponto vai ser o ponto E. Ó, ele encaixou, ele fez a rotação, encaixou. Então, legal, posso utilizar ele. Esse é um dos lagartos que eu quero mesmo, tá? Mas antes dele eu vou mudar aqui, vou colocar 240 graus. Aí eu consigo outro. Esse também é um dos lagartos que eu vou utilizar para fazer o meu ladrilhamento aqui do plano. Então, beleza, vou obter esse daqui. Agora eu vou obter aquele outro que a gente já visualizou, né? Então é só fazer a rotação por 120 graus em vez de 240, né? Ok? Que mais que eu vou querer? Olha lá, eu já tenho 3 lagartos aqui, tá? Eu vou querer agora esse daqui, ó, e depois os outros 2 ali, para formar quase que um retângulo, né? Vai lembrar uma imagem retangular, aí, né? Um espaço retangular, tá? Então eu quero um que encaixa aqui agora, ó. Depois vou pegar mais 2, tá? Para encaixar aqui, o que eu faço agora? O que eu poderia fazer, né? O que vem aqui, pessoal, na verdade está na mesma posição relativa que o primeiro aqui, ó, que é o poly 5. Se eu conseguir fazer uma translação para lá, né, a gente poderia obter. Como é que seria essa translação? Então vamos pegar a imagem aqui, ó. Daqui eu quero trazer ele para cá. Bom, vamos pegar como referência o próprio hexágono. Se eu fosse transladar o hexágono para cá, o que eu teria que fazer? Bom, esse vértice aqui teria que corresponder a esse. Então, eu teria que fazer esse vértice transladar uma diagonal do hexágono mais um lado do hexágono, né? Nessa direção aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Transladar uma diagonal mais um lado, tá? Então, eu preciso desse vetor, né? Eu acho que eu ainda não criei esse vetor. Vamos ver os vetores que eu já tenho aqui, ó. Eu não tenho nenhum dos vetores que eu preciso, então vou criar esses 2 vetores para ficar mais fácil. Então eu vou precisar transladar uma diagonal e um lado paralelo a essa diagonal, certo? Então foram criados aqui os vetores V3 e W3. Então é esses vetores que eu vou, a soma deles, né, que eu vou utilizar para transladar o poly 5. Então agora transladar objeto vetor. O objeto é o poly 5 e o vetor vai ser V3 mais W3. Olha lá, encaixou, deu certinho, né? Agora eu quero um aqui, ó, né? Aqui encaixando aqui, que tem a mesma posição relativa que esse, por exemplo, né? Então esse daqui poderia movimentar para cá. Vamos ver como que a gente pode fazer isso, né? Vamos pegar a figura lá. Então eu quero esse daqui. Esse daqui, para vir para cá, ó, esse daqui, né? Para vir para cá, a gente teria que fazer uma translação de quanto? De uma diagonal mais um lado, só que agora em outra direção, né? Então a mesma coisa que a gente fez ali, a mesma ideia, só que agora com uma outra diagonal, com uma outra direção, né? Então vamos criar esses vetores. Então agora eu vou precisar de um vetor assim, ó. E um vetor que tem o comprimento do lado do hexágono paralelo a essa diagonal. Então é o 4 e V4. Então beleza, vamos transladar, só que agora é o poly 5' que eu vou transladar, tá bom? Então vamos lá, transladar objeto poly 5'
e o vetor vai ser U4 mais V4. Pronto. Então eu já tenho aqui 5 figuras, está faltando só uma, que é a figura que tem que encaixar aqui, ó, tá? Com essas 6 figuras aqui, eu vou conseguir fazer o ladrilhamento do plano utilizando elas uma de cada vez, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a figura que encaixa aqui, na verdade, é a mesma que está na mesma posição que o poli 5 linha 1, né? E o que eu preciso fazer? Uma translação por um vetor equivalente à diagonal mais o comprimento de um lado. No caso, eu já tenho esses vetores, eu acho, né? Que eu já fiz ali para cima. Vamos ver aqui se eu... o V3, né? E o W3, isso. Então, se eu fizer a translação do poli 5 linha 1 pelo vetor V3 mais W3, ele vai vir para cá, tá? Então é isso. Transladar poli 5 linha 1 pelo vetor V3 mais W3. Pronto, que eu tenho um conjunto de lagartos que eu queria, tá? É a partir deles, pessoal, que eu vou ladrilhar o plano.